Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre conceitos iniciais de função do primeiro grau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Hoje a gente vai falar então sobre função afim, ou função do primeiro grau. A função afim tem este formato geral: f de x igual a ax mais b. Essa é a forma geral de uma função afim. Então, olha só, ela tem um x, que é o que a gente chama de variável, e tem o a e o b, que são coeficientes. Coeficientes são números, tá? Então, dependendo da função, a gente vai ter um valor para o a e um valor para o b. O a tem que ser um número diferente de zero, ok? Então, ele não vai ser igual a zero. O b pode ser zero sem problemas. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, vai zerar esse termo aqui. A gente não vai ter x. Então, não vai ser uma função afim, vai ser uma função constante, ok? Muito bem. Então, alguns exemplos aqui de função afim. Primeiro, f de x igual a 2x mais 3. Como que eu sei que essa função é uma função afim? Ela tem aqui o x e tem os meus coeficientes. Tem o coeficiente que acompanha o x, que é o a, e tem o termo independente, que não tem x, que é o meu b, tá? Então, nesse caso, o a é igual a 2 e o b é igual a 3. Tenho aqui uma função afim. Segundo exemplo, f de x igual a x menos 1. Nesse caso, quem é o a? O a é 1, tá? Lembra que quando a gente não tem coeficiente aqui na frente da letra, significa que é 1, ok? X é a mesma coisa que 1x, é que a gente não precisa escrever esse 1, tá? Então, vocês precisam lembrar que quando o coeficiente não aparece, é porque é 1. O b é menos 1. Não esqueçam de colocar o sinal de menos, tá legal? Ó, tem um menos aqui. Então, o a é 1 e o b é menos 1. Outro exemplo, f de x igual a menos 5x. Tá faltando um termo aqui, né? O que isso significa? Significa que o meu a é o menos 5 e o meu b é 0. Lembra que eu falei que o b pode ser 0? Não tem problema nenhum, continua sendo uma função afim. Beleza? Muito bem. Outra coisa que é importante vocês saberem é que a gente pode escrever a função afim dessa maneira, f de x igual a ax mais b, mas eu também posso escrever assim, ó, y igual a ax mais b, tá? Esse f de x, ele é uma representação de função, é uma notação. Ele significa que, ele representa que esse resultado está em função de x, ele depende do valor de x, tá? Por isso que se chama função, está em função de x. Mas eu também posso representar como sendo um valor y, ok? Então, eu posso dizer que f de x é igual a y, beleza? Muito bem. O que significa o fato do x ser uma variável? Significa que o valor de x pode variar, ele pode assumir valores diferentes dentro de uma mesma função. Então, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro exemplo que eu dei aqui, o f de x igual a 2x mais 3. E aí eu vou perguntar para vocês, qual que é o valor dessa função quando o x for 1? O que vocês vão fazer para me responder? Vocês vão trocar o x por 1 aqui nessa função. Então, vai ficar assim, ó, f de 1, tá vendo que esse x aqui a gente também troca por 1, é igual a 2 vezes 1 mais 3. E aí, a gente vai calcular esse resultado. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Então, olha só. F de 1 é igual a 5. Ou seja, o valor desta função, quando x é 1, é 5. Quero f de 2. Quero saber o valor da função quando x for 2. Vou fazer a mesma coisa. Pego a minha função e troco x por 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 3, 7. Beleza? Então, o valor da minha função quando x é 2, o meu f de 2, é igual a 7, tá?
E assim por diante. Beleza. Por qual valor que eu vou substituir o x? E isso vai depender do contexto do exercício que a gente estiver fazendo, tá bom? Beleza, mas tá vendo que a gente pode assumir que o x é variável, que ele pode ter diferentes valores dentro de uma mesma função, tá bom? Muito bem, vou fazer um exercício com vocês aqui, que é bastante comum de aparecer, tá? E vou aproveitar para falar algumas coisas importantes aqui para vocês. Então, é um probleminha que envolve uma função de primeiro grau. É um exercício da Universidade Federal de Santa Maria. Então, vamos lá. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro, que pagou R$ 19,00 para ir de sua casa ao shopping, é de... Galera, presta atenção. O que ele tá falando pra gente? Ele tá falando que você vai entrar no táxi e a partir do momento que você entrou no táxi, você já vai pagar o que a gente chama de bandeirada. Então, começou a corrida, tem esse valor fixo, que é a bandeirada. A partir daí, além desse valor fixo, você vai pagar um determinado valor que é variável, que vai depender de quantos quilômetros você percorreu. Sempre que a gente tiver um problema desse tipo, onde a gente tem um valor fixo e um variável, a gente já vai pensar aqui numa função do primeiro grau, tá? Então, olha só. Lembra que a função do primeiro grau, ela tem essa carinha aqui, né? Ax mais b. Como que a gente pode associar essa função ao meu problema? Vamos pensar no problema agora, tá? Depois a gente relaciona aqui com essa função. Vou entrar lá no táxi e qual vai ser o preço que eu vou pagar? O preço que eu vou pagar vai ser R$ 4,60, que é a minha bandeirada, que é o meu valor fixo, mais 96 centavos, só que não é 4,60 mais 96 centavos, é 96 centavos por quilômetro rodado, certo? É isso daqui que eu vou pagar. Só que eu preciso escrever isso daí um pouco melhor, né? Matematicamente melhor. Então, eu vou representar os meus quilômetros rodados por x, tá? Vou chamar de x os quilômetros rodados, a minha distância percorrida, né? Então, x são os quilômetros. Então, como que vai ficar essa minha função? Vou chamar o preço de P, tá? Preço. Então, vai ficar assim, o meu preço está em função de x, ele depende de x, ele depende de quantos quilômetros eu andei. E o meu preço vai ser R$ 4,60 mais 96 centavos por quilômetro, ou seja, vezes x, que é a minha quantidade de quilômetros. Não faz sentido, ó. Se eu andar 1 quilômetro, vai ser 0,96 vezes 1. Se eu andar 2 quilômetros, vai ser 0,96 vezes 2. Então, é 96 centavos vezes a quantidade de quilômetros que eu andei, mais a bandeirada, tá? Vocês conseguem associar que essa função que eu acabei de escrever é uma função afim? Quem que seria o meu A e quem seria o meu B aqui nessa função que descreve esse problema? O meu A é sempre o número que acompanha o x. Então, o meu A, no caso, seria o 0,96. O meu B é o que está sozinho. Então, o meu B, no caso, é o 4,60. Ok? Galera, põe isso na cabeça, que isso vai ajudar muito vocês. O A, numa função afim, ele representa o valor variável, o que varia, o que depende de alguma coisa. O meu B representa o valor fixo. Ele não depende de ninguém, ele tá sozinho ali, tá? Então, no meu caso, o variável é o 96 centavos e o valor fixo é o 4,60.
Ok, galera, eu tô reforçando isso porque isso é uma coisa muito recorrente em exercício. E se vocês entenderem isso, vai ajudar demais para vocês fazerem mais exercícios por aí, tá bom? Muito bem, então continuando esse aqui. Eu já escrevi a função que descreve aqui o meu problema, né? O meu preço em função do x, que é o número de quilômetros rodados, vai ser 4,60 mais 96 centavos vezes o x. Ah, e não tem problema nenhum, gente, eu escrever primeiro o B e depois o A, tá? Isso aqui não vai alterar em nada o meu resultado. O que mais que ele disse? Ele falou que o passageiro pagou R$19 para ir da casa dele até o shopping. Ou seja, o preço pago por ele foi R$19. Ok, olha só o que a gente tem aqui agora. A gente tem uma equação do primeiro grau. Se a gente resolver essa equação, a gente consegue descobrir o x, que é justamente a distância percorrida por esse passageiro, tá? Como que eu resolvo essa equação? Passo 4,60 para o outro lado, vai ficar 19 menos 4,60 igual a 0,96x. 19 menos 4,60 dá 14,40 igual a 0,96x. Passo 0,96 dividindo. 14,40 dividido por 0,96 vai dar 15. 15 é o meu x, que é quantos quilômetros foram rodados, então é 15 quilômetros. Ok, que vai ser a alternativa C. Tranquilo, né, galera? Tranquilo e assim, é um exercício realmente muito importante, tá? Então, o lance aqui é vocês lerem com calma, identificar o que vocês têm. Poxa, percebeu que é uma função afim? Então, já pensa que tem que ter essa carinha aqui. Tem que ter um A e tem que ter um B, tá? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham entendido. Vejam os outros vídeos relacionados à função afim, tá bom? Porque tem outras coisas importantes nesses outros vídeos. Deixem o seu like, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!